Quem tem Bíblia, eu peço aos irmãos que abrem, por favor, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Podem permanecer sentados, não precisa se levantar. Gênesis 13 e depois Gênesis 19. São os dois lugares onde temos uma leitura bíblica hoje para falar do amor de Deus. Quem achou? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, muito fácil, capítulo de número 13. Quem achou diz amém? Subiu, pois, Abrão do Egito para Negueb, ele e sua mulher, com tudo o que tinha, e com Ló. Abraão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. E tornou sua jornada desde Negueb até Betel, para o lugar no qual estivera antes sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes fizera, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. De igual modo, Ló, que estava com Abraão, tinha ovelhas, vacas e tendas. A terra não era suficiente para que habitassem junto, pois eram seus bens eram muitos, e não podia morar no mesmo lugar. Houve então contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não há agora contenda entre nós dois, entre meus pastores e Deus, porque nós somos irmãos. Toda a terra está diante de ti. Eu rogo de que apartes-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló seus olhos e viu toda a planície do Jordão, que toda ela era bem regada, como o jardim do Senhor, como terra do Egito, na direção de Zoara. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Acampou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, armando suas tendas até Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Capítulo 19. Chegaram, pois, os anjos a Sodoma na parte da tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e foi recebê-lo, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: agora, meus senhores, vinde, rogo-vos a casa de vossos servos e hospedeis, e lavarei vossos pés, e pela manhã vos levantarei, e segui os vosso caminho. E eles responderam: não, na rua ficaremos esta noite. Mas ele insistiu muito com eles, e foram e entraram em suas casas, e fizeram-lhe banquete, e assou pão sem fermento, e comeram. Porém, antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os varões de Sodoma, todo o povo junto, desde o mais jovem até o mais velho, e chegaram a Ló e disseram: onde estão os varões que estiveram aqui essa noite? Trazei-o a nós, para que abusemos dele. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: rogo-vos, irmãos, que não façais tal maldade. Eis que aqui eu tenho duas filhas, que não conheceram ainda varão, e eu vos trarei fora, e fazei delas o que bem vos parecer.
somente não façais nada a estes varões, pois vieram à sombra de meu telhado. Eles responderam: sai daí. E acrescentaram: veio este estrangeiro para habitar entre nós e quer nos fazer juiz? Agora te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se com grande violência sobre o varão e sobre Ló. E aproximando-se para arrombar a porta, então os varões estenderam a mão e fizeram Ló entrar em casa consigo e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta, desde o maior até o maior, até que se cansaram buscando a porta. E disseram os varões a Ló: tens aqui alguém mais? Teu genro, as filhas e todos quantos tem na cidade? Tire deste lugar, porque vamos destruir esse lugar. Pois o clamor contra eles tem aumentado diante do Senhor. Portanto, o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus parentes o que havia de tornar suas filhas, e lhe disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos do seu genro. Ao amanhecer, os anjos apressaram a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui estão, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, eles demoravam, os varões pegaram-lhe pela mão da mulher dele, pela mão das suas filhas, segundo a misericórdia do Senhor para com eles, e os tiraram e puseram fora da cidade. E levantando fora, disseram: escapa por tua vida, não olhe para trás de ti, e nem te detenhas em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereça. Porém, Ló lhes disse: não, eu vos rogo, senhores meus, eis que agora o vosso servo achou graça aos vossos olhos, e engrandece a vossa misericórdia que fizeste para comigo, dando-me vida, e não poderei escapar para o monte, não seja que mal vos pareça e eu morra. Ele agora está esta próxima cidade, para fugir para lá, o qual é pequena, deixar-me para lá, não pequena, e salvarei minha vida. E respondeu eles: eis que recebi também tuas súplicas sobre isso, e não destruirei a cidade que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque nada podereis fazer até que lá tenha chegado. Por isso, o nome da cidade se chamou Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma, sobre Gomorra, fogo, enxofre da parte do Senhor desde o céu, e destruiu as cidades toda, aquela campina, como todos os moradores da cidade, o fruto da terra. Então a mulher de Ló olhou para detrás dele e se tornou uma estátua de sal. Subiu Abraão pela manhã para o lugar no qual estivera na presença do Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e olhou, e eis que a fumaça subia da terra como a fumaça de uma grande fornalha. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, eu peço ao Senhor da tua graça e misericórdia, e que fale conosco conforme as suas muitas bondades. O Senhor sabe, Deus, que o nosso coração almeja, todavia também conhece o que nós precisamos ouvir. Enquanto fala conosco, dai-nos graça para entender a tua palavra,
porque está escrito que se não for dado a revelação da tua parte, ninguém pode entender o teu querer. Por isso derrama sobre nós a tua vitória e abençoe a nossa vida, eu te peço, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Quem quer ouvir a voz de Deus, dá um glória que eu quero ver. Então, se assente, quem estiver em pé, quem estiver sentado, permaneça, bata a palma. E vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós. Bom, capítulo 3, existe um problema entre os parentes, entre Ló e entre Abraão. O problema é que a terra em que eles estavam habitando, a terra de Canaã, a terra, aleluia, de Betel, entre Betel e Ai, era uma terra pequena, e as riquezas que Deus tinha dado a Abraão e consequentemente a Ló, eram muitas coisas, e por isso começou a haver uma contenda por causa do pouco espaço. Todavia, se você examinar um pouco as Escrituras Sagradas, você vai ver que os problemas de Ló começam aqui. E os problemas de Ló não são muito diferentes dos nossos. Ló é uma pessoa que está sendo abençoada por causa de seu tio. Ló é uma pessoa que está alcançando, aleluia, bens materiais, porque ele está andando com um homem que a Bíblia chama de amigo de Deus. As riquezas de Ló estão aumentando, aleluia, substancialmente, porque Deus está abençoando Ló e todos que, aliás, está abençoando Abraão e todos que se envolvem com Abraão. Mas Ló se acha no direito de discutir por uma terra que o próprio tio deu a ele. Então, aleluia, Abraão era um homem de paz e achou que aquela contenda era uma contenda assim, muito sem razão, muito sem necessidade, e disse: olha, filho, está mal para você, vamos nos separar aqui, porque é óbvio que Abraão estava entendendo, irmão, que Ló, além de receber dádivas da mão do tio, ainda brigava para alcançar mais. Diga assim para o seu irmão, diz assim para ele: você conquistar teu espaço. Não, quero ouvir sua voz, vamos lá. Você conquistar teu espaço é uma coisa, agora você aproveitar do espaço alheio é outro. Quem entende isso aí da glória, irmão? A pessoa entra de empregado, quer tomar as coisas do patrão. A pessoa às vezes, aleluia, quer usufruir de um direito que não é dele. Ele está sendo abençoado, mas para ele acha que ele deve assumir o direito de que, aleluia, pertence a alguém, principalmente ao dono. Então isso é uma coisa séria que a gente tem que entender para não entrar em conflito, né? Porque para cada um Deus tem uma coisa e para cada um Deus tem uma reserva. Quem entende isso diz amém. E isso também nas coisas espirituais. Não pense isso aí que é só coisas materiais, não, porque as coisas espirituais são assim também. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos supor, por exemplo, eu sou pastor, fui ungido para dirigir essa igreja. Então o Senhor, por consequência, vai terminar me dando mais graça do que qualquer outro irmão aqui, porque eu vou precisar. Quem está entendendo isso diz amém, irmão. E aí, irmão, eu me virei nos 30, desde pequeno que eu vim para a igreja, desde jovem que eu vim para a igreja, eu fui me virando, eu fui aprendendo as coisas como estou aprendendo até hoje, né? Porque é necessário. Quem quer fazer uma boa obra, é necessário aprender sempre e não parar de aprender nunca. Aleluia. Aprender a cantar, aprender a tocar, aprender a pregar, aprender a orar, aprender. E aprender é bom. Quem entende isso diz amém. Por quê? Porque eu diria, você vai cantar, canta desafinado, e você vai falar, a igreja só gosta do Francisco.
mas você parece uma taquara velha rachada. E outra, não existe humildade na alma. Você não consegue enxergar que você está num campo alheio. E é onde Deus não te honra. Quem entende isso da glória? Aí você esbraveja contra os irmãos. Os irmãos estão aqui para ver você cantar, gente. Os irmãos estão aqui para adorar a Deus. Quem está entendendo isso da glória a Deus? Abraão disse: Ló, não há necessidade de nós brigarmos, meu irmão. A terra está aí diante de nós. Olha quanta terra. Eu quero te propor um negócio aqui agora. Vamos ser justos aqui agora. Como Abraão era um homem justo. E a justiça é uma coisa que Deus honra. Quem está entendendo isso, da glória a Deus. Aprenda isso, escreva isso no teu coração. Justiça é uma coisa que Deus ama. Não seja injusto, porque a injustiça cairá sobre você. Olha as palavras de Abraão. Está vendo a terra? A terra está aí. Escolha você para onde você quer ir. Só vou te deixar claro. Se você escolher para a direita, eu irei à esquerda. Se você escolher para a frente, eu vou para trás. Mas você escolhe. Ou seja, Abraão, sendo o Senhor, ele não quis impor: olha, eu vou para cá, você vai para lá. Era direito dele. Mas como ele sabia que depois que Ló apartasse dele, as coisas iam ficar escassas, as coisas iam ficar apertadas. Por quê? Porque a bênção não estava em Ló, a bênção estava em Abraão. Então ele tentou ser justo, escolha. E ele olhou para o lado errado. Diz assim para o seu irmão: agora eu quero que você fale forte. Diz assim: escolha. Escolha é uma coisa séria. Escolher o errado vai sofrer muito. E tem gente que faz escolha de coisas que vão perdurar a vida dele, e ele sabe que ele está escolhendo errado, mas ele escolhe. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém. Aleluia. Na hora de escolher, irmão, ainda que não seja aprazível, mas se tem a bênção de Deus, vai perdurar para a glória de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Aleluia. Então preste atenção. Ló é colocado agora diante da decisão. Você escolhe o que você quer. E ele olhou para as campinas verdejantes. É lógico, ele tinha bom gado, ele tinha muito gado. O gado precisa comer. Aleluia. Acontece que as campinas verdejantes dava para Zoar e dava para a terra, aleluia, de Sodoma e de Gomorra. Aleluia. E ele olhou, ele não titubeou, ele disse: é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Diz assim para o seu irmão: olhar que o negócio vai prosperar, mas esquecer que Deus não está nesse lugar, meu filho, é suicídio. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Não adianta escolher pela aparência, não, tem que escolher pelo conteúdo, porque se você escolher obedecer a Deus, você pode estar em cima da terra seca, não vai te faltar nada, porque Deus, Ele é Senhor, Ele é fiel, e Ele não desampara quem honra o nome dEle. Quem entende isso da glória? Pega no braço do teu irmão e diz para ele: como é que tem sido tuas escolhas, irmão? O que você tem escolhido? Como que é? Ou as coisas que você escolhe, agrada a Deus ou agrada a você? Como é que é? Palavra fácil, combinaraçai. Quem está entendendo isso da glória? Quem quer vencer, irmão? Quem quer ser feliz? Ele não escolhe nada que agrade seu próprio coração. Quando ele vai escolher, ele escolhe as coisas que agradam ao coração de Deus. Porque enquanto você permanecer alegrando o coração de Deus, a bênção dele jamais vai faltar sobre a tua cabeça. Quem pode dar glória a Deus? Eu não estou ouvindo. Então dá glória, deixa eu ouvir teu glória. Ele escolhendo a terra verdejante, automaticamente ele deixou Abraão com a terra seca. E Abraão foi para a terra seca e ele foi para a terra verdejante. Mas a palavra de Deus diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram homens maus
aos olhos do Senhor e grandes pecadores contra Deus. Preste atenção no que Deus está falando conosco aqui. Os homens de Sodoma e Gomorra eram maus aos olhos do Senhor e grandes pecadores contra Deus. Se você quer ser abençoado, aprenda a dica de Abraão aqui. Jamais estenda as tuas tendas na casa do pecador, meu filho. Porque o pecador, ele não teme a Deus, não ama a Deus, não honra a Deus, não tem compromisso com Deus, não quer saber de Deus, faz piada do nome de Deus, brinca com Deus, não respeita Deus, e é por isso que ele é grande pecador aos olhos do Senhor. Quem está entendendo isso diz amém. Isso aqui não é coisa minha e nem também um texto com pretexto para me pregar aqui. Não é, porque a Bíblia diz no livro de Salmos também, aleluia, bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho do ímpio. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Aleluia, é por isso também que a palavra de Deus diz, pela boca do profeta Malaquias, que naqueles dias vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que serve, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem está entendendo isso, dá glória, deixa eu ver. Você sabe, irmãos, você sabe qual é o maior erro da igreja deste século? Você sabe qual é o maior erro da igreja desta era? O maior erro da igreja deste século e o maior erro da igreja desta era é pegar essas pessoas descomprometidas com Deus, é pegar essas pessoas descomprometidas com a sua palavra, só porque tem nome lá fora, só porque são famosos lá fora, e parece que vai dar um status para a igreja, tem um ator, tem um cantor, tem uma pessoa que era famosa do mundo, e aí colocar aqui dentro e dar para eles ceias e fazer deles crentes, cristãos, evangélicos, quando na verdade não deixaram de prostituir, quando na verdade não deixaram de ser pecadores, quando na verdade não deixaram de amar o pecado, quando na verdade não quebraram os seus votos com o pecado, e estão servindo a mesa do diabo e estão querendo servir a mesa de Deus. Mas a palavra de Deus é muito profunda e muito sincera, não tem jeito de agradar aos senhores. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória, pode agradar a igreja, mas não consegue agradar a Deus, porque uma coisa é agradar a igreja e outra coisa é agradar os olhos do Senhor. Quando o Senhor escreveu através de João da ilha de Patmos para as 7 igrejas que estavam na Ásia, aleluia, o Senhor escreveu para Laodiceia, e o engano de Laodiceia é o engano da igreja desta última era. Laodiceia dizia: somos ricos, somos poderosos, temos proeminência, poder, temos, aleluia, repercussão, temos tudo, mas Deus disse a João: escreve para Laodiceia, tu és pobre, nu e desgraçada. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Deixa eu ver, crente. Palavra fácil, combinara, subinaia. Aleluia. Sabe o que me dá nojo, irmão? Me dá nojo ver essas pessoas, aleluia, que não abandonaram o pecado, não quebraram o seu elo com o pecado, aleluia, sujando o nome da igreja, ira. Esses dias eu estava vendo numa revista, aleluia, porque a Gretchen estava fazendo um show seminua, aleluia, rebolando para ganhar dinheiro, um tal de piripimpim lá. E aí o repórter perguntou para ela: mas você não é evangélica? Aí ela disse assim: na Bíblia está falando que não é para olhar para o pecado de ninguém. Aí o cara falou assim para ela: eu não sou evangélico não. Mas aonde está escrito isso que não é para olhar para o pecado de ninguém? Mas a minha Bíblia fala assim: olhai com zelo o pecado de um irmão. Sabe por quê, irmão? Aleluia, porque se a pessoa não saiu do pecado, ela não pode se autonominar filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E libertação, aleluia, é simplesmente, aleluia, a mudança do proceder
procederes de vida. Quem fumava não fuma mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem era ladrão não rouba, mas muito pelo contrário, diz a Bíblia em Efésios. Agora trabalhe para não dar o que falar ao seu irmão. A palavra de Deus diz: estes sim foram transformados pelo poder da palavra. Quem está entendendo isso, eu quero ouvir teu glória. Mas o que tinha em Sodoma e Gomorra de tão mal que desagradara aos olhos de Deus, que a própria Bíblia diz que o cheiro ruim de Sodoma e Gomorra subia às narinas de Deus? Irmãos, você vê aqui na Bíblia com clareza um desenfreio de promiscuidade dos moradores de Sodoma e Gomorra, aonde a idolatria pelo sexo era tão venerada. E você vê um negócio aqui que é muito assim importante, é um detalhe importante. Que detalhe? Quando os homens bateram na porta de Ló, pedindo para pôr os homens para fora, para eles abusarem, foi isso que eu li na Bíblia ou não foi? A Bíblia diz que Ló fez uma proposta para eles. Qual foi a proposta? Vamos ver se vocês estavam atentos. Eu tenho minhas filhas. Aí ele fez uma descrição do que eram as filhas. As filhas eram virgens. Olha aqui que coisa interessante que nós estamos lendo na Bíblia. Havia um desenfreio de sexualidade. Está descrito isso aqui. Mas as filhas dela eram virgens. Será que eram fiéis a Deus? Era não, porque depois elas mesmo se prostituiu com o pai. Então, porque eram virgens? Porque os moradores de Sodoma e Gomorra não gostavam de mulheres, gostavam de homens. Eram homossexuais. Isso aqui está aqui, ó, para nós ver. Isso aqui não é história de homem, não é conversa de ninguém, querido. Isso aqui está aqui, ó, diante dos nossos olhos. E a Bíblia revela que isso aí cheirou mal aos olhos de Deus. Por quê? Porque lá atrás, na lei de Moisés, Deus disse assim: o homem não se deitará com outro homem, como se fosse casado. Quem entende isso aí, dá um glória a Deus, deixa eu ver. Então você vê hoje, irmão, esse mundo correndo para o mesmo caminho de Sodoma e Gomorra. Aí o camarada veio falar para mim: mas hoje um homem vira fêmea. Eu falei: mas como assim um homem vira fêmea? Ah, ele vai lá e opera. Eu falei: não, meu filho, não vira fêmea não, porque fêmea, ela é diferente do homem. Aleluia. A fêmea tem uma diferença do homem. Qual a diferença da fêmea do homem, irmão? Gera. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia, ela tem útero, eu não tenho. Ela tem ovário, eu não tenho. Até os cromossomos da mulher é diferente do meu. Por quê? Porque o que Deus cria com ordem, com perfeição. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, deixa eu ver. Porque o que Deus cria com ordem, Deus cria com perfeição. Agora, aleluia, eu tenho que estar muito cego, muito ruim para poder, irmão, pegar uma Bíblia, aleluia, e começar a ler dentro da igreja e falar que Deus está aprovando isso ainda. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus aprova o que é santo, o que é bom, o que é limpo aos olhos dele, porque ele é santo. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, deixa eu ver.
Ele é santo. A palavra de Deus diz no livro 6 do profeta Isaías, que o profeta Isaías teve um arrebatamento súbito e foi levado até o trono do Senhor. Quando chegou lá, ele viu os serafins que adoravam a Deus, e ele descreve o que ele viu diante de Deus. Os serafins eram seres diferenciados, porque eles tinham asa, mas não era duas, como pintam os pintores, aleluia, da nossa história. Eram 6 asas, e ele até emprega, aleluia, na sua palavra o trabalho das asas. Ele diz: com 2 eles tampavam o seu corpo, com outras 2 eles tampavam a sua face, para não olhar daquele que se assenta sobre o trono. E com 2 eles voavam diante de Deus e não paravam de gritar: santo, 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 santo. E ele disse: quanto mais gritavam santo, a fumaça subia sobre o altar. Sabe o que eu quero te falar, irmão? Hoje, aleluia, 12 de março de 2013, se Deus resolvesse arrebatar qualquer um hoje aqui, ele ia chegar lá e ia ver os serafins tampando o corpo, tampando o rosto e voando, e ainda gritando: santo, 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 porque o que ele era, ele é, o que ele é, ele será eternamente, e ninguém vai mudar isso. Quem está entendendo da glória, deixa eu ver. Ninguém vai mudar isso, leis não vai mudar isso, pecado não vai mudar isso. Quando isso aqui cheira mal as narinas de Deus, ele vai para o fogo, ele vai destruir, mas Deus continua sendo santo. Quem pode adorar o santo Deus, levanta a mão da glória, deixa eu ver. Palabasinarai, labracalabaxarabacombinarasubinaia, alabrafacinai. Então preste atenção em alguns detalhes importantes desta pregação. Primeiro, quando os homens chegaram à cidade, o escritor faz questão de dizer a localização onde estava Ló. Onde ele estava? Assentado na porta da cidade. Aleluia. Os costumes dos sodomitas eram que os príncipes se assentavam à porta da cidade. Diz assim o seu irmão: ele não só mudou para lá, mais alto, ele não só mudou para lá, como criou raízes lá dentro. Deus está falando nessa noite: se tem algum lugar que está errado na tua vida, que você criou raiz nesse lugar, corta a raiz hoje, irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando, glória a Deus. Não cresça lá fora, cresça aqui dentro, irmão. Cresça na presença de Deus, não cresça no pecado não, irmão. Não cresça no erro, não cresça nas coisas erradas, cresça na presença de Deus, ou então fique pequeno para sempre. Quem está entendendo da glória? Calabasubinai, aleluia. Depois, irmão, o anjo disse assim: nós não vamos entrar em canto algum, nós vamos pronunciar o que temos que falar aqui mesmo. Ele não sabia o que era, mas ele insistiu para que os anjos fossem aonde? Sua casa. Fala bem alto: sua casa. Preste atenção. Durante toda a vida, ele aprendeu uma coisa com Abraão. Abraão não morava em casa, Abraão morava, entenda, palavra face combinai. Por quê? Porque Abraão recebeu uma chamada para ser um tipo de peregrino. Quem está entendendo isso da glória? Hein? Aleluia. Deus não deu, Deus dizia: vai para lá, vem para cá, sobe a Gerar, volta para Betel, vai para ali, vai para cá. E Abraão não fazia casa, porque estava atento à voz de Deus, dizendo: a qualquer momento o Senhor vai me tirar daqui. Quem está entendendo isso da glória?
palavra fascinante. Mas ele construiu casa. E por que ele construiu casa? Porque ele não tinha desejo e vontade alguma de sair daquele lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Ele não tinha desejo e vontade alguma de sair daquele lugar, aleluia. Mas Deus é muito bom e muito maravilhoso, porque eu construo a minha casa no pecado, mas Deus envia o seu anjo para me tirar deste lugar, porque a casa firme, aleluia, não é a casa do pecado, a casa firme é a casa do Senhor. Quem está entendendo isso? Eu não estou ouvindo teu glória, crente. Aí a palavra de Deus revela: aquele que ouve minhas palavras e não escuta, onde ele edifica a sua casa? No pecado, na areia, nas coisas erradas. Você não rompeu com o pecado. Você não rompeu com o pecado. Quem sabe você abandonou o adultério, abandonou. Para quem sabe em alguma bina está lá o número do pecado. Quem sabe você não cortou elo com alguém, porque a qualquer momento você pode voltar, e o camarada está até batendo o peito falando: pode aguardar, já volto. Por quê? Porque sabe que você tem ligação aí. Ele fez casa em Sodoma e Gomorra. E Deus está falando: não construa casa onde você não vai morar, né, gente? Porque não tem jeito de morar em Sodoma servindo a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem jeito de morar no mundo servindo a Deus. O mundo é mundo, com suas concupiscências. Igreja é igreja. Vocês conseguiriam conceber? Vocês conseguiriam conceber eu aqui chegando, aleluia, todo estrupiado, hein? Um cigarro na boca, um copo de cerveja na mão para pregar para vocês? De maneira alguma vocês vão falar: esse pastor está pior do que a gente. Por quê? Porque está no teu inconsciente, está na tua mente, que se aproximar de Deus, automaticamente é o que mesmo, irmão? Sair do pecado, crente. Abandonar o pecado, distanciar do pecado. Não tem como você chegar perto de Deus praticando as coisas do pecado. Alá, subinaracou, binar. E eu vou te falar um negócio. Vou te falar um negócio cruel até. Doloroso para mim que sou pregador. Aqui dentro da igreja não tem nada que te atrai para cá. Aqui você se mantém na raça, na fé. Muito pelo contrário, se bobear, você vai achar quem te joga para fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas lá fora tem quem te atrai, crente. Você pode sair sem nenhum tostão aí. Quiser fumar uma pedrinha, já você acha um para dividir uma com você. Quiser beber uma cachaça, já tem um que vai pôr uma no balcão para você beber. Quiser adulterar, já vai achar uma vagabunda aí para poder passar a noite com você. Lá fora o diabo tem suas iscas. Lá fora o diabo tem sua sedução. Lá fora o diabo tem seus braços esperando você, né? Aleluia. Aqui não tem braço para te amarrar, porque Deus não quer que você sirva a Ele amarrado. Aqui você tem que servir de voluntariedade, coração aberto. Eu não estou aqui obrigado, eu não estou aqui amarrado, eu não estou aqui, né? Aleluia, fazendo uma barganha com Deus. Deus me dá uma benção, aleluia, uma casa, me dá um carrão, me dá um apartamento, vai me fazer rico, é por isso que eu estou aqui. Não estou aqui por causa disso não, irmão. Aleluia, já servi a Deus passando fome, já servi a Deus passando necessidade dentro de casa, aleluia, e nunca tive motivo para dizer assim: eu vou abandonar o evangelho, aleluia, nunca, porque eu não amo a Deus pelas coisas que eu tenho, eu amo a Deus porque Ele é bom e misericordioso para com a minha vida. Quem ama o Senhor, eu não estou ouvindo teu glória, eu não estou ouvindo. Por isso que esse evangelho de barganha, esse evangelho de atração,
Jamais, vem para cá que Deus vai te dar um carro. E o cara vem aqui doido para ganhar um carro. E aí Jesus fala: que adianta eu te dar um carro, filho, e você não ter sua salvação? Aí você bate com o carro que eu te dou, morre e vai para onde? O Senhor, Ele diz para você em Mateus capítulo 6: não fiqueis ansioso pelo que haveis de comer, e nem tampouco pelo que haveis de vestir. Olha os pássaros, que não plantam, não colhem, não ceifam e não guardam, mas não faz falta, porque todo dia o vosso Pai dá a eles o alimento. Observe os lírios do campo, que nem Salomão, com todo o seu dinheiro e toda a sua glória, pôde se vestir de tamanha beleza, como tem a beleza de um lírio. Portanto, filhinhos meus, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quem está entendendo isso, irmão? Mas nós estamos pregando errado, nós estamos pregando buscar primeiro as coisas da terra, que Deus vai ficar forte. Não, irmão, aleluia, buscar primeiro o Senhor, aleluia, porque se o diabo soprar na tua orelha, e cadê o carro? Aí você vai falar, o carro não veio, mas Deus está maravilhosamente me abençoando. Quem está entendendo isso da glória? Deixa eu ver. Esses dias não, faz um tempo já, o camarada fez um voto grande com Deus na igreja que ele congrega. Um voto grande mesmo, era uns 20 mil, sei lá, que ele fez lá, um dinheiro terrível. Fez um empréstimo. O pastor disse assim: se você fazer isso, você vai ver, Deus vai te dar isso, te dar aquilo, te dar. E o cara fez. Aí ele ligou no rádio, e queria que eu desse uma resposta. Eu não tenho resposta nenhuma para você não, meu filho, que resposta eu devo te dar? Aí ele veio aqui. Acabou o culto, ele chorando aqui, e falou assim: vou pôr Deus na parede. Eu falei: você vai pôr Deus aonde? Na parede. Eu falei: por que eu não posso? Eu falei: não sei. Mas vai ser fácil você pôr Deus na parede, não, meu irmão. Eu falei: por quê? Eu falei: só um anjo que Deus criou. Está escrito que ele pôs o pé no monte Sião e o outro pé no meio do mar. Eu não sei onde você vai arrumar uma parede dessa envergadura para caber a costa de Deus. A Bíblia diz em Isaías que ele se abaixa para ver a terra. Agora você imagina o tamanho do Senhor dos Exércitos. Aleluia. É isso que dá, irmão. Evangelho de barganha. O senhor está preocupado, irmão. Não é com a sua matéria não, porque a sua matéria, você sendo bom ou ruim, Deus te dá o pão de cada dia. Dá ou não dá? E a Bíblia diz claramente, pastor Paulo, que Deus faz chover na horta do justo e na do ímpio. Porque se faltar o alimento do ímpio, aí morrer todo mundo de fome aí, irmão. Então Deus tem que abençoar todo mundo. Isso aí você não morre de fome, meu filho. A preocupação de Deus é como vai sua alma. Olha as paredes levantadas. De vez em quando Ló tinha saudade de Deus, saudade de falar com Deus, saudade de orar com Deus, de fazer um altar para Deus, mas estava enraizado numa terra pagã, lá para face Colbinai. Mas graças a Deus ele tinha um parente, e o parente era fiel a Deus. Aleluia. Diga para o teu irmão: aprenda essa lição. Nunca desista de orar pelos teus parentes. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. Nunca se esqueça de orar pelas pessoas que você ama, porque Deus pode ir aonde você não vai. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus. E a Bíblia diz até o horário que os anjos chegam, é meio-dia. Antes de ir em Sodoma e Gomorra, eles vão primeiro à casa de Abraão e Ló. Diz a palavra, aliás, da casa de Abraão. A palavra de Deus revela, aleluia, que os anjos abençoou Abraão, dizendo para ele: a sua mulher terá um filho. Ela até deu risada. Ela estava dentro da tenda, e o anjo falou: mas por que você está rindo aí dentro aí?
E ela assustada, aleluia, Abraão recebeu a benção. E na hora que eles iam saindo, Abraão cismou que alguma coisa pesada ia acontecer. Então Abraão parou, olhou para Deus e disse: Senhor, vai acontecer alguma coisa ruim na terra, porque esses homens estão indo para lá. Para onde eles estão indo? Então o anjo do Senhor foi repreendido por Deus, e Deus disse para o anjo: faria alguma coisa sem antes avisar meu servo Abraão? Volte e diga para ele qual é a vossa missão. Então voltou, aleluia, e disse para Abraão: aleluia, nós estamos indo para Sodoma e Gomorra, e nós vamos colocar fogo em tudo lá. Aí o Abraão disse para eles: mas se tiver pelo menos umas 100 pessoas salvas lá dentro, se tiver 100 a gente não põe fogo. Então, e se tiver 50? Se tiver 50 não põe fogo. Se tiver 30 não põe fogo. E se tiver 30 não põe fogo. No fim não tinha ninguém. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não tinha ninguém, porque a terra era terra de pecado. Entenda o que Deus está falando aqui, irmão. Em terra de pecado não há salvação. Em terra de pecado não há salvação. Esses dias eu estava vendo um negócio, irmão, uma reportagem em revista. Eu não sei onde está a cabeça daquele maluco, daquele pastor. Depois fica falando de milagre, que Deus faz milagre. Camarada ensinando que os casais têm que ir para motel. Pode um trem desse, irmão? Pode. Motel é casa do quê, irmão? Casa de quê, irmão? É casa de prostituição, crente. Quando nós congregávamos ali embaixo ali, a irmã veio falar para minha irmã, era de outra igreja lá, e estava com problema na igreja, arrumou um serviço em motel. O senhor acha, pastor? Eu falei: você quer escutar mesmo o que eu acho? Eu, se eu fosse a senhora, eu não queria, não. Pode falar rasgado. Então a senhora tem que tirar vergonha na cara, isso é que isso daí, irmão. A senhora é casada? Não, o senhor está enganado, ninguém nem vê a gente. A gente fica num quartinho escondido, quando os casais saem, a gente vai, troca tudo e morre, ninguém vê a gente. Eu falei: minha filha, lugar de crente é na igreja, não é em motel, não. Aí, resultado, o tempo passou. Sabe o que aconteceu? A mulher caiu em adultério. Caiu em adultério com o quê? Com travesti. Arrumou um filho de travesti. E sofre até hoje. Um dia fica: acha pouco, irmão. Falei para a senhora: não enfia a cara nisso aí. Agora, como é que pode um pastor ensinar isso, irmão? Hein? Para o casamento ficar mais forte. Você acha que motel deixa casamento forte, gente? Hein? Você acha? Vamos apimentar. Põe pimenta no teu casamento, você vai ver, gente. Põe pimenta no casamento. Casamento você tem que pôr a oração, meu filho. Tem que pôr temor a Deus. Tem que chorar para Deus guardar teu marido, guardar tua esposa. Porque está cheio de demônio aí querendo arrancar o teu par da tua casa. Está ou não está, irmão? Está cheio de demônio querendo destruir sua casa. Ninguém precisa andar longe para adulterar, não. Ninguém precisa andar longe para pecar, não, irmão. Pecado bate na tua porta todo dia, toda hora. Mas quem teme a Deus não tem compromisso com o pecado. Quem teme a Deus tem compromisso com Deus. Às vezes as pessoas falam para mim: eu gosto da igreja do senhor aqui, mas dura aqui as roupas. Se eu usar essa roupa aqui, aí que meu marido não volta mesmo. Minha filha, mas quando ele largou de você, você estava de sainha. Você estava pelada, estava nua. Porque quem é que disse que não tem segura marido, irmão? Segura marido é temor de Deus, minha filha. Segura marido é você andar andando com os pés para trás. Sabe o que é andar com os pés para trás? Andar de joelho. E aí Deus coloca um anjo para guardar a tua casa. A pombagira bate, mas Deus vai lá e pá na cabeça dela. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Quem pode dizer: a minha família é de Jeová? Quem pode falar: a minha família é de Jeová? Lá para a face, dá glória a Deus aí, deixa eu ver, crente, não estou ouvindo. E os anjos entram em Sodoma e Gomorra. Eles estão esperando a oportunidade para falar com Ló. Mas Ló está preocupado com hospitalidade. Pose aqui, vou fazer bolo, vou fazer comida.
fique aqui. E eles ficaram, mas quando deu de noite, a população revoltou. Viram os homens entrando e queriam manter algum tipo de pecado com os homens. Coitados, só não sabia que os homens que estavam lá eram anjos de Deus. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, deixa eu ver. Palavra fácil, aleluia, ficaram todos, aleluia, afoitos, foram para lá e começaram a conversar com Ló. Cadê os homens que entrou aqui? Cadê? E Ló escondendo os homens, tentando defender. E eles, não, nós queremos os homens. Cadê ele? E está escrito aqui, ó, queremos para abusar deles. Ai, 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 ai. Depois fala, irmão, aleluia, que essas pessoas ainda, aleluia, ai, são gente, tadinho nada, irmão, o mundo está cheio de perversidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? De homens mau caráter, violando crianças, que dá até nojo, aleluia, violando crianças que dá até nojo. Se eu estava mostrando para minha esposa, eu estava vendo lá na internet, camarada de 62 anos, irmão, pegou a criancinha de 6, aproveitou da menininha, depois matou, arrancou a cabeça, cortou as pernas e jogou no rio. Meu Deus do céu, quanta crueldade e maldade. Está na hora de Jesus voltar, está ou não está, igreja? Está na hora de Jesus voltar e é bom que ele venha logo. Eu quero subir para o céu. Quem está com nojo dessa terra, dá glória a Deus. Deixa eu ver, irmãos. Palavra fácil, binária, preste atenção, nós vamos entrar ainda. E Ló foi perdendo o controle da situação, quando o homem disse para Ló, peraí, e a Bíblia diz que com a mão erguida, o homem tirou Ló da frente. Está escrito, isso não é conversa minha não, que a mão erguida, parece que eu estou até vendo, aleluia, sem tocar em Ló, ele puxou Ló para o lado assim, aí Ló ficou assim assustado, que homem é esse? Aí ele estendeu a mão sobre os pecadores, os efeminados, e foi cegando todos eles. Quem está entendendo isso, irmãos? E eles assim mesmo, ao que é o amor pelo pecado, irmão, cegos, entrou para dentro da casa de Ló, procurando eles, tentando achar, até que não deram mais conta e se retiraram daquele lugar. Então, quando se retirou daquele lugar, acabou a prosa, acabou a conversa. Os homens olhou para a face de Ló e disse, tem mais alguém da tua família que estão, aleluia, com um plano de casar com suas filhas? Tem alguém aqui que precisa, aleluia, que pertence à tua casa? Dizem para eles, venham para cá, vou vos tirar daqui, porque essa terra vai pegar fogo. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, deixa eu ver. Diga para o teu irmão bem alto, aleluia, nós temos um privilégio. Não, está fraco. Nós temos um privilégio, o privilégio de saber que Jesus vem buscar a igreja. Quem está sabendo disso aí, levanta a mão, deixa eu ver. Quem está sabendo que Jesus vem? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser. Ninguém conhece Coríntios? A vinda do Filho do Homem. Mas preste atenção no que eu estou te falando aqui. O privilégio de saber que Jesus vai voltar não é de todos, porque tem gente que nem espera Jesus. Mas o privilégio que Ló teve ultrapassa o nosso, porque o anjo diz, é agora, você tem que sair daqui, agora. Ele diz, espera aí, eu vou pregar para os meus genros, para os meus amigos. E a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Zombaram! Do que Ló falou. Por isso que está escrito na Bíblia que de fora ficarão os zombadores. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Você zomba do que você quiser, mas não zomba de Deus não, que Deus vai te pegar.
Não zomba de Deus, não. Não zomba das coisas de Deus, não. Que Deus vai te pegar. Palavra fascinante. Está escrito. Não é palavra minha, está escrito. Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, deixa eu ver. Dá uma olhada para a história desses idiotas que achavam ser dono da sabedoria. Olhe para Voltaire. Voltaire negava Deus em todas as suas filosofias de vida, zombava de Deus. Mas quando Voltaire estava para morrer, atormentado pelos espíritos malignos, atormentado pelo medo da morte, ele começou a escrever que ele acreditava no nome de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Diga para o teu irmão, acreditar no nome de Deus não é nada. Você tem que temer o nome de Deus. Quem entende isso, dá glória a Deus, deixa eu ver. Não estou ouvindo o teu glória, eu não estou ouvindo o teu glória. Eu não estou ouvindo o teu glória. Tem muita gente zombando de Deus, irmão, brincando com o nome de Deus, usando Bíblia e brincando com o nome de Deus, usando Bíblia para o seu bem artificial, para o seu bem material, para o seu próprio bem, para a sua libertinagem. Aleluia, tem gente usando Bíblia, irmão, aleluia, para a sua própria, aleluia, destruição, aleluia. Esses dias atrás, aleluia, saiu um camarada aí, aleluia, falando, é notícia de jornal, Folha de São Paulo, um dos jornais mais conceituados do Brasil, de âmbito internacional. Pastor diz ter corpo santo, e com quem ele manter relação, a pessoa é santificada automaticamente. Para ser curado, basta deitar com ele. Está preso lá, usando o nome de Deus para fazer coisa errada. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Zombando do Senhor, aleluia. Quando Ló veio com a notícia, eles zombaram. Então aí não teve mais conversa. Os anjos pegou pela mão de Ló. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Meu Deus, quanta pressa, aleluia, do anjo, e quanta devagareza, quanta demora de Ló, irmão, quanta demora. O anjo está falando, vai rapaz, vai pegar fogo isso aqui, vai pegar fogo. E ele, peraí, você está esperando o que, irmão? Se você conhece a palavra, Jesus pode vir num abrir e piscar de olho, aleluia. Está escrito, num abrir e fechar de olho, aleluia. Mas a gramática correta é abrir e piscar, porque abrir e fechar e abrir, você abre, fecha e volta a abrir a hora que quer. Mas abrir e piscar é 7/milésimo de um segundo, é o tempo que a humanidade vai ter para se reconciliar com Deus. É piscar, aleluia. Mas quem anda na presença de Deus vai ver, aleluia, o Senhor dos ares, a trombeta tocada, e ele vai ser arrancado subitamente. Quem entende isso da glória? É muito forte. Da glória eu não estou ouvindo. Será que a gente acredita, irmão, nas palavras que Jesus falou? Estarão dois numa só cama. E aí, irmão, o que tem? Um será tirado e o outro vai ficar. Mas como assim? Um vai ser tirado e o outro vai ficar. Jesus está deixando claro. Os dois vêm para a igreja. Os dois vêm servir a Deus. Mas um tem vida com Deus e o outro tem vida com pecado. Está na igreja por algum motivo, menos o de ser salvo. Quem ama Deus, meu irmão, está longe do mundo. Não anda tomando cachaça para os botecos. Não anda com severo com isso. Não dos outros. Não anda. Quem quer ser salvo, meu filho? Ele tem vergonha, ele anda na presença de Deus. Quem entende o que eu estou falando? A Bíblia diz, dois estarão no campo trabalhando. O que tem?
Um será tirado e o outro vai ficar. Por quê? Porque lá no campo o irmão tinha paciência, pregava para você e falava: ó, vai para a igreja, pai, Jesus vai voltar. E você na maior displicência, zombaria. Mas lá tem bastante mulher lá. Não é assim que fala? Acho que eu vou lá, eu só arrumo uma crentinha para mim. E você na maior seriedade, falando para a pessoa: para a igreja, filho. Olha, eu era tranqueira, eu era drogado, Jesus mudou minha vida. E você: que igreja, pai? Vai tomar uma. Pai, tá cheio de mulher e pra rua, eu vou atrás de igreja. Tá louco, pai? Não é assim que fala, irmão? Não é assim? Naquele dia você vai estar trabalhando. Aí alguém vai falar: aqui, deixa essa roupa com sapato e tudo aqui. Alguém vai falar: a carteira está aqui, a carteira está aqui. E pode pegar carteira, pode pegar dinheiro, pode pegar o que você quiser. Porque nós estamos com uma passagem de ida somente. Não tem volta. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Oh, aleluia! Palavra fascinante. Então, os anjos segurando na mão de Ló, da família: vamos, puxando para fora. Que coisa, como é duro a gente sair do pecado, crente. Vamos, rapaz, vamos. Manda eu para o campo não, não queima as cidades também não. Senão onde eu chegar vão falar: você é o azarado. Só sobrou você, vão me matar. O anjo disse: não, por você nós vamos mudar esse negócio aqui. Porque veja bem, não ia queimar só Sodoma e Gomorra, não. Ia queimar as cidades por perto também. Que coisa, hein? Por isso que está escrito: não tem prazer em se assentar à roda do ímpio. Porque o que sobra para o ímpio, sobra para ele também. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Aí o anjo disse: tudo bem, agora vai, não olhe para trás, não pare de andar, não sossegue, até que se acabe o fogo do céu. E eles foi andando. E quando chegou na cidade, em Zoar, olha que coisa que o anjo disse: e não pare, porque eu não posso destruir isso aqui enquanto você não chegar lá. Que coisa. Você crê nisso, irmão? Ainda vem gente pregar que a igreja vai passar por tribulação. Ainda vem gente falar que a igreja vai passar por tribulação. Diz assim para o seu irmão: enquanto você não estiver num lugar seguro. Bem alto, bem alto. Enquanto você não estiver num lugar seguro, Deus vai deter o fogo. Quem está entendendo isso da glória? Na hora que chegar o último salvo na glória, aí o fogo vai descer. Quem está entendendo isso da glória? Deixa eu ver, irmãos. Aleluia. Aí andaram. Quando o anjo disse: Senhor, está liberado. E começou a chover fogo e enxofre. Fogo e enxofre. Aleluia. Elementos que se coincidem, que se aumentam. E as explosões de fogo caindo. Parece que eu estou vendo Ló encolhendo, escutando o barulho, estrondo do fogo encolhendo. Aí a mulher resolve dar uma olhadinha para trás. E o anjo disse: não pare e não olhe para trás. Pega esse dedo aqui, ó, pega esse dedo, cutuca seu irmão, diz assim, ó: duas ordens que Deus está te dando hoje aqui. Qual é as ordens, José? Não pare e não olhe para trás. Mesmo que não tenha força de andar para frente, irmão,
Não pare. Ainda que teu passo seja um meio passo, um passo lento, mas não pare, porque quem não para, Deus dá força para ele continuar. Quem está entendendo o que eu estou pregando da glória? Aleluia. E nunca olhe para trás, irmão, porque para trás não tinha nada bom. Tinha alguma coisa bom lá atrás, irmão? Lá tinha droga, lá tinha adultério, lá tinha morte, lá tinha miséria, lá tinha contenda. Lá era só humilhação. Talvez você uma hora dessa estava numa boca de pedra aí, sem banho, sem escova-dente, sem comida, doido, cheirado, louco para cheirar mais, querendo roubar, querendo matar as pessoas por causa de 10 reais, louco para arrumar uma pedrinha, louco para cheirar mais uma. Aleluia. Não olhe para trás, porque para trás não tem nada de bom, irmão. O bom está logo ali, que o Senhor preparou tua bênção e você vai alcançar. Quem está entendendo o que eu estou falando, pega no braço, irmão, dá uma sacudida, diga para ele: a bênção está logo ali. Está fraco, a bênção está logo ali, Jesus vai te dar. Quem crê, quem crê, quem crê, quem acredita, quem crê, quem crê, quem acredita. Da glória, eu não estou ouvindo você, da glória, eu não estou ouvindo. Palavra face combinaia. Aleluia. E o que aconteceu? Aconteceu que ela foi olhar para trás e Deus fez ela virar pedra, estátua de sal. Aleluia. Todo mundo que passava por ali, aleluia, sabia do feito de Deus com a mulher de Ló. Ela não tem nome, ela não se apresenta fazendo nada de bom, ela não se apresenta dando força para Ló sair, ela não se apresenta dando força para as meninas sair da cidade. Não fala dela em episódio nenhum da Bíblia, só fala dela na hora que ela olha para trás. E tem muitas mulheres que é desse jeito, não faz nada para ajudar o marido, não ajuda a casa espiritualmente falando, aleluia, se bobear, ainda está olhando para trás. Mas Deus está falando: minha filha, você foi arrancado da costela para poder ajudar, olha para frente. Quem está entendendo isso da glória, deixa eu ver. Olha para frente, ajuda teu esposo, ajuda teus filhos, ajuda a tua casa, seja exemplo. Aleluia, diga para ele: vamos sair daqui porque o fogo vai cair. Porque o mundo não tem nada de bom. O que será que ela perdeu lá, crente? O que será que era tão bom lá que estava queimando e ela tentou olhar para trás para ver se ia sobrar? Diga bem alto: não vai sobrar nada de Sodoma e Gomorra. Nada. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Não vai sobrar homem, não vai sobrar criança, não vai sobrar mulher, não vai sobrar velho, não vai sobrar casa, não vai sobrar prostíbulo. Vai queimar tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando da glória? Aleluia. Aleluia. Só que isso aqui, irmão, isso aqui é uma coisa do passado, que para nós serve só para uma coisa. Para quê? Exemplo. Não é nada. Porque Sodoma e Gomorra não vai ser queimado de novo. Porque nós não vamos morar em Sodoma e Gomorra. Isso aqui é só para um exemplo de que o Senhor não tem coisas com o pecado. Enquanto o mundo se deleita nas coisas erradas. Recentemente saímos de uma festona aí. Qual foi a última festa que o Brasil comemorou? Carnaval. Tem gente que nem sabe o que é carnaval, nem sequer sabe interpretar o nome carnaval. Aí ele fala assim: nós vamos fazer um retiro de carnaval. Ele fala assim: nós vamos fazer um retiro de Jesus, um retiro da igreja, um retiro espiritual. Ele fala: não, um retiro de carnaval. Que retiro de carnaval? Carnaval tem a ver com a igreja. Carnaval é festa? Carne, meu filho. É carne. É carne. Os samba enredo do carnaval são consagrados aonde? Onde vocês acham que o samba enredo do carnaval é consagrado? Mas ideia, né? Só sabe contar, só sabe alegrar,
e não sabe examinar. Eu era do carnaval, eu era fascista, dançador ali de frente. E descia ali, ó, para de bacite, com as roupas verde e branca do palestra, ó. Levei o meu samba para mãe de santo rezar. E qualquer coisa eu carrego o meu patuá. Eu levei o meu samba para mãe de santo rezar. É tudo consagrado do inferno, crente. Aí o cara fala assim, vamos descer com a escola de samba de Jesus. Ai, meu Deus. Descer com Jesus lá, na alegria, no espírito. E de primeiro, ainda as mulheres ponhavam os trem para tampar um pouco, o corpo não ponhava. Agora é feio o negócio. Rio de Janeiro, Pernambuco, Salvador, Bahia, é feio, velho. As mulheres estão nuas. E está lá o irmão lá vendo a mulher nua. Aleluia! Não dá, né? Não dá. Não tem jeito. Eu acredito sim que a igreja tem que entrar os santos de pecado. Tem. Já fizemos trabalho em cadeia. Aí tudo bem. Apesar de que cadeia, todo mundo aceita Jesus na cadeia. Porque deve cigarro para o outro, o dinheiro da cadeia é o cigarro. Aí ele deve, vai morrer, aí ele vira crente. Aí você batiza ele sai da cadeia, não vem nem dar glória a Deus aqui. Some, quando volta já está preso de novo. Então, o Senhor está procurando quem serve Ele de coração livre. E rompa com o pecado, porque do mesmo jeito que Sodoma e Gomorra queimou, isso aqui vai queimar. Vocês acreditam que isso aqui vai queimar? Vocês acreditam ou não? Está escrito ou não? Esses dias atrás, fizeram filme, tinha crente aí apavorado. Vai cumprir a profecia maia. O ano vai acabar, que dia que era mesmo? Nem é mais 21 de dezembro de 2012. E aí, todo mundo estava esperando tsunami. Ninguém nem foi para a praia, na dezembro, tirar férias. E vai dar um tsunami assim do tamanho do mundo, vai englobar a terra. Irmão, quanta falta de sabedoria, não é? A Bíblia diz que o mundo vai acabar do que mesmo, irmão? Nunca mais em água. Deus disse para Noé, quando for aparecer a chuva, eu já vou mandar um arco-íris para você saber que eu fiz uma aliança com você. E as pessoas veem aquele... Aí ele fala assim, nossa, que bonito. Mas Deus disse que o arco-íris só ia aparecer quando? Quando Deus queresse destruir a terra, irmão. Quando você vê aquilo ali no céu, bota a barba de molho. É Deus irado. A gente vai dizer, que bonitinho. Que lindo. Não é? Mas está escrito. Todas as vezes que eu querer destruir o mundo, então vereis o arco no céu. É uma aliança que eu faço contigo. Deus está conosco nesse mundo. Esse mundo está cheirando mal as narinas do Senhor. Esse mundo está difícil, porque o pecado é leivoso, o pecado não é obrigado. O Egito ficou sob custódia de Israel 300 anos, assim mesmo eles temiam a Deus, pecavam, porque estavam numa terra pagã, era obrigado a pecar, não podia comer vaca lá, imagina como é que fazia, sacrifício de adoração, que coisa, não é? Mas aqui, irmão, é um país que ninguém obriga ninguém a fazer nada. Aqui a gente só não serve a Deus porque não quer mesmo. Porque a gente tem liberdade para expressar a nossa fé. Liberdade para andar com a Bíblia debaixo do braço. Liberdade para ser crente, para manter uma igreja aberta.
A igreja nem sequer é confiscada pelo governo, por enquanto, porque vai ser. E muitas vezes a gente deixa de servir a Deus, porque a gente fala, é tão difícil servir a Deus. Estou muito novo para servir a Deus. Sou muito bonito para servir a Deus. Mas como é que eu vou servir a Deus? E os meus costumes? Eu vi isso na internet. Mataram 500 crentes lá. E já era lugar de macumba, de feitiço pesado. Por isso, irmãos, não nos resta mais muito tempo. E o pouquinho de tempo que resta, vamos pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Porque a igreja só está preocupada em dinheiro, não é? É o voto do livramento, o voto do aperfeiçoamento, o voto que foi e veio, o voto que vai e vem, o voto do milionário. A igreja tem coragem de chamar as pessoas para a reunião dos empresários. Eu quero morrer com isso. Hoje, culto dos empresários. Aí os cultos dos favelados, dos miseráveis, dos que estão acabados no pecado aí. Por que os ricos merecem culto e os pobres não? Porque pobre não tem nada para dar para o pastor. Né? Agora, você quer ver quem é Jesus? Você quer ver quem é Jesus? Jesus levantou os braços e disse: vinde a mim os milionários, os empresários, que eu vos farei ficar mais. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que mesmo? Começa pelos cansados. Coisa pior que você pensar com cansado. Você dá um monte de conselho para ele fala assim: mas eu estou cansado. Aí você vai dar mais um monte de conselho para ele: não estou aguentando, eu estou cansado demais já dessa vida. Aí a Bíblia diz: os cansados. Peta, ninguém, irmão. Só a igreja pentecostal. Porque por aí, deixa que isso aí não, isso é coisa da mente, para com isso aí. Por quê? Porque o pastor está dormindo lá na camona dele de madrugada, está levando. Ai, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, meu filho está endemoniado aqui, quebrando tudo aqui, pelo amor de Deus. Aí você tem que levantar de madrugada e lá chega lá, o pau está quebrando. É isso. O sobrecarregado. Pensa, quem que é sobrecarregado, irmão? Quem que é isso dentro de igreja, irmão? Ninguém. Veja, irmão, o que estão fazendo de igreja. Igreja hoje é um lugar de conforto. Você chega até ar-condicionado, cadeirão na boca, você senta assim, descansando. Aí você vira aquela crente múmia. Não dá um glória a Deus. E tem igreja que eu vou por aí que eu sofro, porque eu dou glória a Deus, porque todo mundo olhando para mim. Eu falo: será que tem de errado com glória a Deus? Porque isso aí já não é mais linguagem de crente, irmão. Linguagem de crente primeiro era isso: glória a Deus, aleluia. Não é? De primeira, Pai do Senhor, meu irmão. Era assim ou não é? Hoje, para ficar mais moderno, paz. E tem gente que nem chama mais irmão de irmão. Nem crente nós somos mais, nós somos evangélicos. Que coisa louca que está vida da igreja, não está? Sabe, tudo isso aí me alegra. Jesus está voltando. Jesus está chegando aí, irmãos. As pragas estão acontecendo, as guerras estão acontecendo. O mundo está de ponta cabeça. E Deus está para estabelecer o seu juízo sobre a terra. A igreja vai subir. Quem está entendendo isso da glória? Quem vai ser salvo, pastor? Quem vai ser salvo? Quem teme a Deus. Quem é fiel aí. Pensa que eu sou da coluna de Deus, eu estou salvo. Vai nessa que você vai ver onde você vai chegar.
É da conta de Deus, mas não teme a Deus. Não honra a Deus. Às vezes, para me enganar, na igreja eu tenho que me portar como crente, mas fora da igreja eu não sou crente. Crente é crente aqui, é crente lá, é crente cá, é crente cá, é crente lá. Crente não tem duas roupas. A roupa que ele vem aqui é a roupa que ele vai em qualquer lugar. Essa não é. Crente, irmão, não tem dois costumes. Não bebe duas águas. A água que ele bebe aqui é a água que ele bebe em casa. Crente, quando chega alguém da casa dele, ele não fica, esconde aqui, não chegou. Não tem isso não. A casa dele é a igreja, a segunda igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? A casa está santificada. Então que Deus possa abençoar todos vocês. Estamos partindo para o fim. E isso mostra que é o fim. Jesus disse, quando ouvides rumores de guerras e guerra, aleluia, terremotos, quando ouvides, aleluia, pai contra filho e filho contra pai, isso aí até virou já, final de feira, Quando vocês verem epidemia, praga, doença para todos os lados, está chegando o fim. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas a única palavra que me resta falar, para me terminar meu sermão, é essa: escapa por tua vida, crente. Está escrito, eu li, escapa por tua vida, Gênesis 19, escapa por tua vida, não olhe para trás e vá, porque o Senhor vai te salvar. Amém? Ninguém pode escapar por você, é você que tem que tomar a decisão. Você entende isso, irmão? Quem entende isso, dá glória a Deus, deixa eu ver. A decisão é sua. Ninguém pode salvar você. Ninguém pode salvar sua alma. Ninguém pode mudar você. É você que muda, é você que aceita, é você que faz. E o Senhor está pronto para te perdoar. Hoje, uma vez, irmão, camarada roubou a casa de um camarada. E depois, quando ele foi ver, o camarada era amigo do pai dele. Ele pediu perdão, implorou misericórdia. O pai queria pagar o mal. Mas o camarada muito ruim, muito duro, linha dura, que as pessoas antigas, falou, não, que é justo, ele tem que ser preso, que ele roubou minha casa. Foi lá, denunciou ele foi preso. Mas o menino estava perdido porque influência. Era de uma boa família. Na cadeia, passou os dedos, virou homem, estudou, entrou na faculdade, virou advogado, depois virou juiz. E aconteceu do neto daquele homem que mandou ele para a cadeia, agora ser preso e ser julgado pelo juiz que ele não perdoou. Aí o velho falou assim, eu sei que você vai condenar meu filho porque eu não te perdoei. Ele falou, não, senhor, eu fui preso e eu sei o que é cadeia. Eu vou dar uma chance para o teu neto. A chance que você não me deu, eu vou dar para o seu neto. Porque hoje eu não sou mais um ladrão, eu sou um juiz. Escute isso, isso é sério. Jesus veio como servo. Mas da próxima vez que você olhar para ele, não tem mais nada de sério. Da próxima vez que você olhar para ele, ele será Senhor. Amém? E a Bíblia diz que ele terá na mão uma vara de ferro. E com poder e equilíbrio julgará as ações. Isso aí você não está isento, viu? Nem eu. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém? Batem palma para o Senhor.